Olá, eu sou o professor Renan Vitoriano. Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Início do Som. Se você tem muitas dificuldades, o violino está te desafiando toda hora e você não consegue vencer as dificuldades iniciais para começar o seu estudo com qualidade, fique nessa aula que nós vamos listar 5 dificuldades e vamos te ajudar a superá-la. Quando eu era um garoto inexperiente no violino, eu me lembro que eu tinha uma série de dificuldades para começar o estudo. A primeira delas era uma preguiça absoluta para começar a estudar. Mas não é porque eu não gostava do meu estudo, porque eu era preguiçoso, mas porque, não é só isso, né? Mas porque eu sentia que tinha pouco impacto na minha evolução, esse estudo. E na verdade não é verdade isso, não é legal. A gente tem sim um impacto na evolução, é que nós não percebemos. A evolução ela é gradativa, mas ela é contínua. Talvez você só vai perceber a sua evolução daqui a alguns anos. Por exemplo, se você está já na metade do seu método aí, experimenta voltar nas primeiras lições e tocar e perceba se você tem a mesma dificuldade que você tinha antes. Isso eu faço com os meus alunos todas as vezes, assim, quando eu percebo que eles estão meio desanimados, eu pego um negócio lá do início do estudo deles e falo, toca aí. Aí ele toca e, nossa, mas parecia tão difícil naquela época. E era, porque você já não é mais a mesma pessoa de que você era ontem, né? Então a evolução ela é gradativa, você só não pode desistir, porque senão desistir não é uma opção. Não é uma opção. Nós vamos conseguir tocar violino bem sim, eu vou te ajudar. Olha só, a primeira dificuldade é escolher o instrumento, né? Quando você escolhe um instrumento que não te favorece, não te ajuda na sonoridade, na evolução do som, por que eu falo evolução do som? Quando você começa a tocar um instrumento, ele tem uma sonoridade. À medida que você vai tocando ele mais, o som, o timbre é o mesmo, mas a qualidade do som vai melhorando, porque ele vai se ajustando, as cordas se ajustam ao violino, que se ajusta ao cavalete, que se ajusta a sua forma de tocar. Aliás, eu estou aqui com Di Pietro SVM 102, é o violino que eu estou gravando a série inteira e do nosso apoiador oficial, que é a Di Pietro. E é um violino, um instrumento excelente para começar a estudar, para estudar e ter qualidade, gostar de estudar e principalmente te ajudar a evoluir com facilidade. E é isso que você precisa, evoluir com facilidade. Então, como é que você escolhe um violino? Se não for madeira maciça, não serve. Se o violino não tiver com o espelho ajustado, não serve. Se o violino não tiver com o cavalete ajustado, não serve. Ou seja, é um gasto grande, né? Você tem que comprar o violino, levar para o luthier, ele precisa analisar, ver se precisa melhorar o espelho, ajustar um cavalete, e às vezes você põe um cavalete, é mais caro que o jogo de cordas que você usa, ou então é mais caro do que o próprio violino. Se você pode comprar um violino Di Pietro, ele já vem todo ajustado, já melhorando o seu estudo. Então, a primeira coisa, tenha um violino razoavelmente bom para te ajudar a evoluir nos primeiros passos do seu estudo. No mínimo, o som já é de qualidade de fábrica. Aí você molda a sua forma de tocar já com um instrumento bom de fábrica, né? A segunda coisa é passar breu no violino corretamente, né? Tô com o meu arco aqui. Antes de começar a tocar, você sempre precisa passar um pouquinho de breu. Precisa passar muito? Não. Se você já passou quando você comprou o violino, ou se o seu arco já tem breu, você não precisa passar muito breu no arco, né? Até porque sai muito pó, impregna no violino, aquela coisa toda. Mas você precisa passar minimamente breu no arco inteiro. Por quê? Eu falo, às vezes eu observo na igreja, principalmente, a gente passando o arco breu aqui, ó, só. Mas você não só usa essa parte, você usa tudo isso. Então, o jeito ideal de passar breu é por inteiro, assim. Você percebeu que eu não pego no breu assim? No arco assim, para passar breu? Assim. Se você quiser, põe um polegar aqui, ó, para você não bater no breu e lascar o breu, né? Então, no talão, até a ponta, por igual. Perceba se sua crina inteira tá pegando no arco. Inclusive no Instagram tem um vídeo falando sobre isso. E uma outra coisa que eu costumo dizer, o meu breu ele é redondo, inclusive está quase acabando. Eu passo o meu breu
girando, que é para gastar o breu por igual, para não ficar só aquele vinco no meio. Tem gente que faz um vinco no meio, depois gira, faz um X no violino, né? Então, é assim. Então, mais uma vez, por inteiro igual. 1, 2, vai e volta. 3. É o suficiente. Suficiente. Não mais do que isso. Por exemplo, poderia ter passado só 2. Se você passou breu ontem e vai usar o violino hoje, 2 vezes é o suficiente, 3 vezes é o suficiente, 3 vezes vai e vem, né? É o suficiente. Pronto, você já tem um breu, a qualidade do seu som já vai mudar. Um arco com breu ou pouco breu, um arco com breu ou muito breu, tem essa diferença. Pense que com muito breu ele vai grudar demais na corda, talvez saia rangido demais. Com pouco breu ele vai deslizar demais na corda, então vai sair menos som. Então o ideal é com uma quantidade razoável de breu. E é sempre bom, depois que você passou o breu, dar uma batidinha assim, ó. Pode ser no seu dedo mesmo, assim, para tirar se tiver algum excesso. E é bom que esse excesso ele vai direto pro seu espelho, pro seu tampo, vai sujar e vai impregnar. Inclusive tem que limpar o violino em todo momento para tirar esse excesso de breu, porque impacta diretamente na sonoridade do seu violino. Breu na corda. Você vê aquela corda assim meio escura, se você passa a unha assim, você percebe que sai na unha, é breu impregnado. Tem que limpar o tempo todo. Isso faz diferença na sonoridade do seu instrumento. A terceira dificuldade é afinar o violino, né? Às vezes você tem dificuldade de afinar, o seu instrumento está desafinado e você está estudando, só que você não sabe afinar ou não consegue afinar. Tem uma aula no YouTube sobre afinar o violino, uma aula minha do nosso canal Instrumentos da Vibração, Instrumentos Musicais, e lá vai te ensinar perfeitamente como afina violino, usando afinador inclusive. Mas você pode perceber, por exemplo, isso é uma quinta justa. O que é quinta? É um intervalo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. São 5 notas de distância, é uma quinta. E a quinta justa, ela soa perfeitamente bem. Se estiver soando assim, ó, tem alguma coisa estranha. Uma outra coisa importante sobre a primeira dificuldade, né, que se você não tiver o violino ajustado, impacta diretamente na afinação do violino. As cravelhas são duras ou soltas demais, ela escorrega, ela volta. O seu violino precisa estar ajustado para que você consiga afinar com qualidade, tenha tempo para estudar, né? E não passar raiva, porque a pior coisa é você estudar, você afinar o violino e a corda voltar, afinar o violino e a corda voltar. É irritante. Então, precisa saber afinar o violino. Tem uma aula no YouTube falando sobre afinação e lá vai te ajudar bastante. Na aula anterior, eu falei o tempo inteiro sobre a postura inicial do violino, e essa é a nossa quarta dificuldade. Então, se você não tiver com a postura ideal, você vai ter dores, tensões desnecessárias e vai impactar no seu jeito de tocar. Então, para começar, ninguém quer fazer nada com dor. Se você está sentindo dores físicas musculares, é porque você está tensionando demais em alguma parte do seu corpo e atrapalha a sua evolução, o seu jeito de tocar. Então tem que ter menos dores. Então não tensione, relaxe, toca de maneira relaxada. Aplique a aula anterior em absolutamente tudo no seu início de estudo, que vai te ajudar principalmente a alcançar esse relaxamento. E uma coisa que poucas pessoas falam sobre afinação é relaxamento do polegar. Eu vou falar em alguma aula sobre isso especificamente, mas o relaxamento do polegar, a gente esquece às vezes na hora da postura e acaba tensionando o polegar aqui. Se você tensiona esse dedo aqui, um dedo está diretamente ligado ao outro, você tensiona todos os outros e eles não te obedecem. Você pensa uma coisa, só que a tensão puxa um dedo mais para trás, mais para frente, não cai onde deveria cair. Então, sempre busque o relaxamento físico, muscular e assim por diante. E a quinta dificuldade, que eu também falo na aula anterior, é tirar um som mais limpo do violino, um som ideal. E isso tem a ver diretamente com velocidade e pressão. Então, velocidade de mais, velocidade de menos, quantidade de breu, violino afinado, tensão no seu corpo, postura, quantidade de breu, acho que eu já falei, o instrumento correto, com o cavalete correto, com as cordas corretas, bem colocadas e ajustadas.
Tudo isso faz diferença no seu estudo, no seu início de estudo. Então, para tirar um som limpo do violino, precisa ter equilíbrio. Quantidade de arco, peso, faz total diferença na qualidade do seu som. Falei no episódio anterior, né? Se você estiver segurando no arco errado, principalmente o arco, tá? Mais do que a mão esquerda, mais do que a postura do violino. A empunhadura tá errada, o seu cotovelo tá baixo, o seu cotovelo não tá apoiando, né? O pulso e a mão. Tá tudo errado, a tendência é você não ter controle. E o que mais a gente precisa é ter controle sobre o arco. Velocidade, peso e principalmente controle lateral. Eu vou falar em algum momento também sobre ponto de contato. O que é o ponto de contato? Você passa o arco na corda e mantém no mesmo lugar. Quando é que você sai do ponto de contato? Quando acontece isso aqui, ó. Viu? Já viu esse som em algum lugar? Mas se você perceber, olha meu cotovelo para onde ele foi. Agora, sem perder o ponto de contato, observe o cotovelo. O arco fica até maior. Então, o ponto de contato tem relação muito forte com a qualidade do som e o controle do arco, né? Então, é muito bom você estudar a corda solta pensando no ponto de contato. Organize seus estudos, pense nisso. Hoje eu vou estudar o ponto de contato. Só. E cuidado com o cotovelo, ele é responsável direto para você perder o ponto de contato. Essas são as principais dificuldades que você vai encontrar no seu estudo de violino. Agora, vou tentar aplicar. Meu violino é um Di Pietro, é um bom violino, SVM 102, nosso apoiador oficial. Meu arco está com breu, passei o breu no começo dessa aula, você viu eu passando. Meu violino está afinado. A minha postura está lá, de certa forma adequada, eu te mostrei aqui, e o meu som está, de certa forma, eu gosto do som tipo de som que eu tiro do violino. Às vezes esbarra numa corda natural, o violino, as cordas são muito próximas uma das outras, né? E eu vou tentar aplicar tudo isso que eu falei para você numa escala e depois num estudo, num método. Quer ver, ó? Uma escala de sol maior. Eu sempre uso o vibrato para tocar, porque o vibrato deixa o som mais bonito, né? Não deixa o som mais limpo, porque o vibrato é uma oscilação de afinação, mas deixa mais bonito. E agora o minueto. Se você gostou da nossa aula, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que nós podemos ajudar e nunca se esqueça, vamos estudar violino juntos?